Olá, meu nome é Maria Eugênia, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Estudos de Literatura da Universidade Federal de São Carlos, aqui no Brasil, e nessa comunicação eu vou apresentar um pouco do meu projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido sob orientação da professora doutora Joyce Rodrigues Ferraz Infante, e ela se intitula Memória e Identidade em Los Rojos de Ultramar, de Jordi Soler. Eu trago aqui nesse primeiro slide o meu objetivo central com essa pesquisa, que é, então, analisar, a partir da autoficção Los Rojos de Ultramar, do escritor mexicano Jordi Soler, algumas questões e algumas problemáticas ligadas aí ao resgate, à transmissão das memórias de geração em geração, assim como da influência que essas memórias, ou mesmo a ausência delas, podem acabar exercendo na construção identitária das gerações posteriores. Antes da gente partir para a análise, para os tópicos mais técnicos, eu quero apresentar quais são os dois personagens centrais dessa obra, que eu vou mencionar eles o tempo inteiro, então acho que assim fica tudo um pouco mais didático. A gente tem o nosso narrador, nascido e criado em Veracruz, no México, ele é professor da Faculdade de Antropologia da Universidade Autônoma do México, e a gente tem o Arcadi, que é o avô desse narrador, que foi ex-combatente da Frente Republicana durante a Guerra Civil Espanhola, foi exilado no México, onde ele se estabeleceu e acabou vivendo até o seu falecimento. O narrador desse romance, ele é retrato do próprio autor, né? Por isso a gente diz que é uma obra autoficcional. Ele é neto, então, desse republicano exilado, e ele se dispõe a investigar muito profundamente a biografia do seu avô, que é repleta de lacunas. Ele investiga, então, a memória da Guerra Civil Espanhola e da ditadura franquista, trazendo à tona aí consequências tanto a nível individual quanto a nível coletivo, a partir justamente da experiência dos exilados. Esse terceiro ponto que eu coloco aqui, eu acho que é um dos pontos mais centrais que rege a minha pesquisa, que é a recuperação da memória familiar como ferramenta de construção identitária. Até certo ponto, a gente entende que essa busca que o nosso narrador empreende, por essa recuperação da memória do avô, da memória familiar como um todo, ela tem um objetivo investigativo. Mas, a partir de determinado momento, a gente começa a entender que não é bem isso, não é bem só isso, que além desse objetivo investigativo, que, claro, existe, ele é um professor, né, da Faculdade de Antropologia, ele é um pesquisador, ao mesmo tempo, a gente começa a entender que existe um fim muito particular para essa busca, que é se entender e se colocar como indivíduo pertencente a duas culturas, pertencente a duas línguas, então se compreender como um sujeito multicultural, como um indivíduo multicultural. Ele vive desde sempre entre duas culturas, né, a mexicana e a catalã, e entre duas línguas, o castelhano, né, e o catalão. Então a gente entende que essa busca também tem esse fim muito pessoal, muito particular. Então, os dois grandes temas aí suscitados pela obra, e que são os temas que eu recolho para essa pesquisa, são o da transmissão e do resgate da memória histórica coletiva e individual. Quando a gente fala em transmissão de memória histórica, a gente tem que ter em mente de que existem grandes hiatos aí na transmissão da memória, principalmente quando a gente fala de memórias traumáticas. E aí, quais são as possíveis causas desses hiatos, desses silêncios? Eu trago uma contribuição da Mercedes Justa Rodrigo, em um artigo dela de 2014 sobre a recuperação da memória histórica na Espanha atual. Ela cita o chamado Pacto del Olvido, né, o Pacto do Esquecimento, que seria como que um acordo estabelecido pelas elites políticas, né, do país, da Espanha, após a morte do ditador Francisco Franco, como condição para colocar em prática um processo pacífico de democratização. Mas isso acabou por anular do debate público, um possível espaço de legitimidade que desse voz às experiências, às vivências, às reivindicações das vítimas. Então, esse Pacto del Olvido é um dos grandes causadores desse silêncio, desses hiatos que existem na transmissão das memórias da Guerra Civil Espanhola. Além disso, a gente tem a própria resistência que muitos desses protagonistas desses grandes eventos apresentam em narrar memórias traumáticas, né? O Paul Ricoeur, ele tem uma citação que diz que ignorar é uma estratégia de esquecimento. E muitas vezes isso está muito relacionado, essa resistência muitas vezes tem a ver com uma forma de ignorar deliberadamente certos traumas, certas memórias traumáticas. A gente tem a ausência de protagonistas desses episódios, né? Como, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola já data de um certo período,
chega um momento em que não há protagonistas que possam narrá-las. E a própria subjetividade das memórias, né? A subjetividade que compõe o relato das memórias, isso é natural. É impossível a gente fidelizar o que se viveu, de fato, ao que se conta posteriormente, né? Então, acho que aí eu elenco algumas possíveis causas desse silêncio, desses hiatos. Durante toda a narração da obra, a gente vê um entrelaçamento constante entre as memórias do Arkady. Acho que eu não mencionei isso antes, mas menciono agora. Muitos desses relatos foram gravados pelo narrador, pelo neto, né? Ele gravou o avô falando, então a gente tem alguns trechos na íntegra desse avô. Então, a todo tempo a gente vê o entrelaçamento entre as memórias narradas aí na íntegra, né, pelo Arkady, e um discurso próprio do autor, que a todo momento tenta preencher essas lacunas, que são esses espaços que não são revelados pelo avô, né? Sobre isso, o Paul Ricoeur, eu também trago uma contribuição do Paul Ricoeur, eu peço licença para ler na íntegra. Ele diz: uma ambição, uma pretensão está vinculada à memória, de ser fiel ao passado. Desse ponto de vista, as deficiências procedentes do esquecimento não devem ser tratadas de imediato como formas patológicas, como disfunções, mas como o avesso de sombra da região iluminada da memória, que nos liga ao que se passou, antes que o transformássemos em memória. Se podemos acusar a memória de se mostrar pouco confiável, é precisamente porque ela é o nosso único recurso para significar o caráter passado daquilo de que declaramos nos lembrar. Para falar sem rodeios, não temos nada melhor que a memória para significar que algo aconteceu ou ocorreu, se passou antes que declarássemos nos lembrar dela. Os falsos testemunhos só podem ser desmascarados por uma instância crítica, cujo único recurso é opor aos testemunhos taxados de suspeitos outros testemunhos reputados mais confiáveis. O testemunho constitui a estrutura fundamental de transição entre a memória e a história. Então, esse entrelaçamento constante que a gente vê entre as tentativas do autor de preencher lacunas e o discurso na íntegra do avô, eu acho que elas devem ser vistas como naturais da reconstrução do discurso da memória, porque, como eu disse antes, é impossível, mesmo aquele que narra, aquele que viveu, se para ele já é impossível fidelizar a vivência real ao discurso posterior, quem dirá para as gerações posteriores que tentam reconstruir essas vivências que nem foram deles, né? Então, acho que esse é um ponto interessante de ser comentado. Agora, falando sobre outros aspectos da transmissão da memória, eu trago um trecho do próprio livro para ilustrar uma questão que eu vou tratar a seguir. O nosso narrador, em determinado momento, diz: tenho a impressão de que Arkady se desculpa com ela, que é a sua filha Laia, com nosotros de antemano, por essa história de guerra que desde entonces havia começado a heredarmos. Quando a gente fala em transmissão geracional de memória, a gente tem que ter em mente que essas memórias, né, essas vivências, elas não se transmitem apenas pelo discurso. A geração posterior à daquela que viveu o trauma, ela não herda apenas o discurso, ela herda também gestos, herda costumes, herda vivências, mesmo que de maneira imperceptível. Sobre isso, a Elisabeth Helin, ela afirma: junto a los silencios voluntarios son restos que quedan, huellas de un pasado que no pasa. Isso é muito significativo. No se trata de la insistencia recordatoria y el reconocimiento permanente de los acontecimientos pasados promovidos por militantes de la memoria, sino todo lo contrario. Huellas y marcas, inclusive en la gestualidad corporal, que permanecen aun cuando su origen y su sentido hayan sido olvidados. Son a menudo las generaciones más jóvenes que no vivieron el periodo del que quedan las huellas, quienes cuestionan y ponen en evidencia esos restos. Então, acho que isso também é muito significativo. Isso que eu comentei anteriormente se faz muito perceptível em outro trecho da obra, que é esse que eu vou ler a seguir. O nosso narrador diz: quando éramos niños, Juan y yo sabíamos que Arkady había sido artillero y que mamá había nacido en Barcelona en medio de la guerra. Eso era todo. Então, aqui já tem uma questão do silêncio que eu comentei anteriormente, né? Não se fala sobre o assunto. En la casa de la portuguesa nunca se hablaba ni de la guerra ni de España, o más bien, no se hablaba como se debía de ese país donde había algo que era nuestro, ni de esa guerra que había hecho pedazos la vida de la familia. Vivíamos una vida mexicana y sin embargo hablábamos en catalán y comíamos fuet, butifarra, monjets y panellets, y los 15 de septiembre, el día de la independencia, permanecíamos encerrados en casa porque los mexicanos de Galatea y sus alrededores
tenían la costumbre de celebrar essa fiesta moliendo a palos a los españoles. Então, aqui acho que fica muito clara essa questão do que se transmite, não só o discurso, mas também, não só as memórias, mas também gestos e costumes, o que se come, o que se vive. Então, acho que aqui isso fica muito claro. Aqui a gente começa a entender também essa direção, a outra direção para a qual aponta a investigação documental do nosso narrador, né? Que é essa busca pelo entendimento da própria identidade. Eu foco um pouco na questão da língua, porque, na minha opinião, a língua é a maior ferramenta identitária da qual a gente dispõe, né? O ser humano dispõe. Então, acho que quando ela entra em conflito, é a identidade entrando em conflito. Eu trago algumas contribuições do linguista Rodolfo Hilary. Primeiro, ele diz que a inserção de qualquer falante na língua é sempre altamente pessoal, circunstancial. E isso que faz da língua um fator de identificação muito eficaz. Ele vai explicar que a identificação com a língua é sempre da ordem do que se vive, da ordem do vivido. Ele diz, então, um dos principais fatores que levam grupos de indivíduos a se identificarem entre si através da língua são precisamente as representações compartilhadas pelo peso que tem nelas o vivido. E aí uma contribuição do Edward Said, muito importante, como ele foi um indivíduo que viveu na pele o exílio e essa inserção como, né, em ambientes multiculturais, multilinguísticos. Ele diz que o conflito linguístico, para ele, se tornou a pior parte dessa condição dele de estrangeiro, porque, segundo ele, era justamente a língua que separava nós de eles. Então, isso é muito simbólico e isso aparece no nosso narrador e no avô desse narrador também. E aí, como considerações finais, eu trago uma própria citação do Jordi Soler em um artigo publicado por ele em 2010 no jornal El País, em que ele nos pergunta, ¿qué es un país? E ele dá a resposta. Una lengua, una docena de afectos, 3 o 4 paisajes, unos cuantos sabores e olores e não muito mais. Então, eu acho isso muito bonito e muito significativo, porque ele amplia essas fronteiras que um dia já foram muito fixas e que há muito tempo já não são mais. Fronteiras geográficas, fronteiras territoriais, esses limites geográficos já se expandiram há muito tempo. É muito difícil hoje a gente falar de nacionalidades e de fronteiras e de limites geográficos, porque isso já se diluiu muito. No nosso livro aqui em questão, a gente percebe que, ao final, existem duas maneiras de lidar com essa questão identitária. Por um lado, o avô Arcade, no final da sua vida, lá para o final do livro, ele retorna à Espanha depois de décadas longe, e esse retorno causa nele uma decepção, um choque muito grande, porque é nesse retorno que ele entende, que ele percebe que esse país ao qual ele retorna não é mais o país ao qual ele um dia pertenceu. E isso causa uma ruptura muito grande dentro dele. A arquitetura não é mais a mesma, as pessoas não são mais as mesmas, a língua já tem outras influências, não é mais a mesma. Então, isso causa um choque, uma decepção muito grande. Por outro lado, o nosso narrador, ao final de todo esse processo, ele se entende como um sujeito multicultural, como um indivíduo que pertence a mais de uma cultura, e ele consegue lidar com isso de uma maneira muito razoável, muito satisfatória, e entender isso como um ponto de enriquecimento da sua própria identidade. Então, a gente tem esses dois pontos identitários ao final, e acho que tudo isso é muito rico. Então, acho que é isso, acho que essa citação ilustra muito bem a ideia final da pesquisa. E é isso, muito obrigada, eu espero que eu tenha me feito entender. E é isso, muitíssimo obrigada.